Olá, que alegria para o meu coração, mais uma vez, poder estar com você para o estudo da Palavra de Deus, através do encontro com a Palavra. Nós vamos continuar estudando o Evangelho de João. Essa pode ser a sua primeira vez como ouvinte do encontro com a Palavra, ou pode ser que você seja um velho companheiro de estudo da Palavra de Deus. Sabe que é um privilégio ter você participando conosco desse estudo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16 de João. Vamos continuar o estudo versículo por versículo desse Evangelho e mais especificamente do Sermão da Última Ceia. Esse é o sermão mais longo de Jesus e vai do capítulo 13 até o 16. Ele é chamado de Sermão da Última Ceia ou Sermão Pascual. Como já dissemos, na verdade, este sermão foi um diálogo entre Jesus e seus discípulos ocorrido durante o último retiro organizado pelo Senhor. No primeiro retiro que promoveu, Jesus entregou o Sermão da Montanha. Naquela ocasião, havia muitos discípulos reunidos e, daquele grupo, Jesus chamou os 12 apóstolos. O primeiro retiro e o Sermão da Montanha tiveram os discípulos como alvo. O último retiro, o alvo eram os apóstolos, e apenas 11 deles. Na maior parte do tempo em que Jesus esteve ensinando, havia 12 pessoas, contando com Jesus, porque Judas, que o traiu, já havia saído. Já vimos que, do fim do capítulo 15 até o início do capítulo 16, Jesus está preparando os apóstolos para o sofrimento e a perseguição que se iniciariam nas horas seguintes. Poucas horas depois do sermão do capítulo 16 e de encerrado aquele retiro, Jesus seria preso. No versículo 16, Jesus provocou uma pergunta dos apóstolos, como, aliás, ele sempre fazia. No último programa, vimos a resposta de Jesus a esta pergunta. É lógico que Jesus tinha um ensino importante para dar. Ouça com atenção o versículo 16 e a frase de Jesus que gerou dúvidas nos discípulos. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns discípulos disseram, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e porque vou para o Pai? No final do último programa, você deve estar lembrado, recomendamos que você lesse o restante do texto para conhecer a resposta de Jesus e o ensino que ele queria deixar. Os discípulos continuaram perguntando para Jesus o que ele queria dizer. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pediram em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aí está o capítulo 16 de João, versículo 19 a 24. Jesus estava falando sobre a sua morte na cruz, sobre o seu sepultamento e sua ressurreição. Ele estava dizendo que depois dos acontecimentos que se sucederiam, os discípulos o veriam de novo e depois disso teriam uma alegria que ninguém mais poderia lhes tirar. Você já deve ter ouvido nesse programa o seguinte comentário. Quando Jesus morreu na cruz, o rol de membros da igreja era 0. Depois da sua ressurreição, esse número começou a aumentar, e quando Jesus ascendeu ao céu e ordenou a grande comissão, esse número era de 500 membros. Jesus estava prevendo o grande sofrimento que estava por vir. O mundo ia se alegrar, porque finalmente se livraria de Jesus, mas os discípulos ficariam tristes. Jesus falou que quando uma mulher está para dar à luz, sofre com dores, fortes dores, mas depois que o nenê nasce, ela se esquece de toda a angústia que passou por causa da alegria de ter trazido uma criança ao mundo. Assim seria com eles. Jesus poderia estar falando do nascimento da igreja. O nascimento da igreja seria precedido, vamos dizer assim, por um período de sofrimento que se transformaria em alegria. Preste atenção no versículo 20. Jesus não falou que depois da tristeza viria a alegria, mas sim que a tristeza se transformaria em alegria.
Jesus podia estar falando sobre o nascimento da igreja. Esse nascimento seria precedido por um período de tristeza e dor, mas esta dor se transformaria em alegria. No versículo 20, Jesus não falou nada que viria uma tristeza e depois uma alegria. Ele diz que a tristeza se transformaria em alegria. Ele disse isso. O motivo da tristeza e da dor depois seria motivo de grande alegria. É claro que a cruz os fez sofrer, mas ela também foi o instrumento e agente da salvação deles, que lhes trouxe grande alegria. Jesus afirma que nesse dia eles não fariam nenhuma pergunta, porque o Pai daria o Espírito, e eles não precisariam fazer perguntas, porque o Espírito estaria dentro deles. Observe no capítulo 16 a ênfase que Jesus dá ao ministério de ensino do Espírito Santo. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo também fala sobre o ministério de ensino do Espírito Santo, bem como João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27. No capítulo 16 do seu Evangelho, João, citando Jesus, faz a seguinte afirmação acerca da vinda do Espírito: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo os guiaria no futuro que estava se aproximando. O apóstolo Paulo afirma que temos que aprender verdades espirituais através do Espírito Santo. As verdades espirituais são discernidas espiritualmente. Esse é o processo, e era isso que Jesus estava prevendo ou profetizando para os apóstolos durante a última ceia. Tudo que Jesus falou aconteceu a partir do dia do Pentecostes. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 27 e 20, João fala aos que estavam do outro lado do Pentecostes: vocês têm uma unção daquele que é santo e conhece todas as coisas. Esta unção ensinará de forma que vocês não precisarão que nenhum homem vos ensine. É lindo ver como Deus planejou tudo isto. Meu pai não tinha muito estudo, só até a 3ª série, diz o pastor Dick Woodward. Mas, quando ele tinha 21 anos, converteu-se a Jesus e se tornou obcecado pela palavra de Deus. Acho que todo verdadeiro filho de Deus tem fome e desejo da palavra de Deus. Quando eu fazia seminário e voltava para casa nas férias ou nos feriados, meu pai queria que eu contasse tudo que eu tinha aprendido no seminário. Este hábito de estudarmos juntos as Escrituras criou um forte elo entre nós, que continuou depois que me formei e também no meu pastorado. Quando eu tirava férias do pastorado e ia visitá-lo, estudávamos a Bíblia juntos todos os dias. Meu pai me surpreendia pelo seu conhecimento e pelas reflexões que fazia a respeito da palavra de Deus. Algumas vezes indo além do meu entendimento e do meu conhecimento das Escrituras. Eu sempre saía daquelas conversas grato ao Senhor por ver que a palavra de Jesus era verdadeira. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Como a palavra de Deus é verdadeira, não importa se a pessoa tem diploma ou mestrado. O que vale é a fome no seu coração pela palavra de Deus. Para todo aquele que pede, busca e bate, o Espírito Santo é o mestre, e não há necessidade de que nenhum outro homem o ensine. De onde meu pai tirava o discernimento que tinha? Quem lhe tinha dado tal discernimento da palavra? O Espírito Santo. Ele deu aulas na escola dominical até uma semana antes de falecer e ir para a casa do Pai. Foi o Espírito Santo que ensinou meu pai, e creio que era isto que Jesus estava falando aos apóstolos, alguns deles pescadores, que mal sabiam ler e escrever. O Espírito Santo seria o mestre, o guia e instrutor deles. Por isso Jesus falou no versículo 23 desse capítulo de João: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Todo o sermão da última ceia, o ensino do último retiro de Jesus, está baseado nas perguntas dos apóstolos e nas respostas de Jesus. Esta foi uma das respostas. Jesus estava dizendo que chegaria o dia quando os discípulos não precisariam lhe fazer perguntas, porque o ministério de ensino do Espírito Santo estaria ativo dentro deles. Quando eles perguntaram qual era o significado de mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo, Jesus respondeu usando a ilustração da mulher que está para dar à luz uma criança. O parto em si representa o período que eles não o veriam.
quando Jesus seria crucificado e sepultado na terra antes de ressuscitar. Mas depois Jesus ressuscitou e testificou sua ressurreição de várias maneiras incontestáveis para os discípulos. A alegria deles foi como a da mãe que deu à luz e não se lembra mais de toda a dor que teve durante o parto. A alegria deles não poderia ser-lhes tirada, e eles não teriam mais que perguntar nada para Jesus. Mas Jesus falou que uma coisa eles deveriam fazer: pedir em nome dele. Tecnicamente, eles deveriam se dirigir ao Pai e fazer pedidos ao Pai em nome de Jesus Cristo. As instruções de Jesus foram bem claras. Quando oramos, devemos nos dirigir ao Pai, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Devemos conversar com o Pai em nome de Jesus e, em nome de Jesus, fazer nossos pedidos a Ele. Pode ser que, por causa de alguns versículos isolados no Novo Testamento, algumas pessoas achem que orar significa se isolar num cantinho para falar com Deus e apresentar a Ele uma lista de pedidos e dizer em nome de Jesus amém. Mas não é esta a essência do conceito de oração. Orar em nome de Jesus é estar em sintonia com a essência de quem é Deus. É estar em harmonia com a vontade de Deus. Foi por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus orou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois acrescentou: dá-nos. Depois de apresentarmos nossos pedidos, concluímos a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, o poder vem do Pai, e por isso a glória vai para o Senhor, e o resultado pertence ao Senhor. Isto é o seu reino. Este é o significado do que Jesus falou. Tudo que resulta da sua oração é para a glória do Senhor. Nós precisamos ficar por aqui hoje. Eu espero que você possa ter aprendido algo muito precioso. Guarde no seu coração e viva em comunhão com o Pai. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.